Olá, bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical Online de domingo 4 de abril de 2021. Estamos continuando nosso estudo no Catecismo Maior de Westminster, perguntas 185 e 186, como devemos orar? Nós seguiremos aí com o nosso estudo, já estamos para terminar o estudo no Catecismo Maior, e o nosso propósito é dominar o conteúdo, então nós vamos decorar isso aqui. Estamos aí apenas tendo um contato com todo o conteúdo, aprendendo o seu sentido para saber da razão da nossa fé. Era um assunto que já era para ser estudado na infância. Infelizmente, no nosso tempo, a qualidade do cristianismo moderno decaiu tanto, e dá para perceber isso na sociedade, né? Decaiu tanto que conhecimentos básicos têm sido fundamentais, têm sido abandonados. Então, nós estamos aqui lutando, pedindo a Deus graça para que nos ajude a conhecer o Senhor corretamente. Esse é o nosso objetivo com o estudo, conhecer a Deus, a glória de Deus, nos deleitar nele. E nós vamos então começar com a oração, depois seguiremos com o estudo da palavra do Senhor, desse tema tão importante, a oração. Vamos passar aí alguns dias. Semana que vem começaremos a estudar a oração do Senhor, o Pai Nosso, conhecido assim como Pai Nosso. Eu estou no novo cenário, estou aqui na igreja, gravando o estudo daqui. Vamos com a nossa oração. Você que está nos visitando, tem outros estudos no nosso canal, com a identificação EBD Online. Você pode pegar das perguntas 1, na verdade não tem um ainda, né? Nós começamos a gravar e a colocar no canal no período da pandemia, já estávamos aí em algumas perguntas avançadas, mas você já pode acompanhar as perguntas anteriores. Eu não lembro exatamente o que está lá, a partir de qual pergunta está lá, mas o nosso objetivo é gravar as perguntas que faltam também. Vamos orar então, pedindo a bênção do Senhor. Amado Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias duram para sempre e se renovam a cada manhã. Nós te agradecemos por esse dia, pedimos a Ti a bênção para que o estudo da Tua palavra glorifique o Teu nome, produzindo em nós, ó Pai, corações reverentes, santos, gratos na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá para nossas perguntas. Perguntas 185, como devemos orar? E a resposta é: devemos orar com solene percepção da majestade de Deus. Deus realmente existe e Ele está presente. Nós devemos perceber isso. E profunda convicção da nossa própria indignidade. Não merecemos estar na presença de Deus. Necessidade e pecado, somos carentes. Nós precisamos de Deus para tudo. Com o coração penitente, grato e franco, o coração realmente deve estar contrito, com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, esperando nele com submissão humilde à sua vontade, nunca diferente disso. Vamos conferir alguns textos. Salmo 33, 8, os textos que fundamentam as partes dessa resposta. Então, Salmo 33, 8 diz: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. 95:6 de Salmo: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Gênesis 18:27 disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Salmo 144:3 Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? Salmo 86:1 Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Lucas 15:17-19 Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Salmo 133, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Lucas 18:13, o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sei propício a mim, pecador. Salmo 51:17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Filipenses 4:6 Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus
as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Salmo 119, 32, percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Isaías 65, então o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. 2 Coríntios 6, 13, 11 a 13. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. 1 Coríntios 14, 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Salmo 17, 1. Ouve, Senhor, a causa do justo, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Tiago 5,16. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. 1 Timóteo 2, 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Romanos 15, 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Miqueias 7,7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Mateus 26,39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então é assim que deve ser a nossa oração. Temor e reconhecimento reverente. Temor e reconhecimento reverente. O que quer dizer isso? O que significa temor e reconhecimento reverentes da majestade de Deus? Sobre a palavra temor, Hebreus 12, 28, diz assim: recebemos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A palavra, então, reconhecimento significa aqui considerar com atenção, distinguir alguém por certos caracteres, admitir como verdadeiro, real. A majestade de Deus significa a grandeza infinita e absoluta de Deus, pela qual ele está infinitamente acima e além de todas as criaturas. Podemos parafrasear essa declaração que acabamos de ver, dizendo assim: devemos considerar ou orar considerando atenta e reverentemente a grandeza absoluta e infinita de Deus e a sua separação também absoluta e infinita de todas as criaturas. É uma outra forma de dizer isso aqui. Vou repetir: devemos orar considerando atenta e reverentemente a grandeza absoluta e infinita de Deus e a sua separação também absoluta e infinita de todas as criaturas. Por que orar com temor? Por que nós devemos orar com temor e reconhecimento reverentes da majestade de Deus? Devido a quem é Deus e pelo que é Deus, conforme ele nos é revelado na Bíblia. É devido a isso. Quem é Deus? O que Deus é? Deus e o homem não são iguais. Jamais poderíamos nos aproximar de Deus se ele não nos tivesse aberto o caminho ao condescender no estabelecimento do seu pacto conosco.
Deus decidiu isso, e se não fosse essa decisão de Deus se deixar ser conhecido e querer esse relacionamento, jamais esse relacionamento aconteceria. Mesmo antes de a humanidade haver caído em pecado, Adão e Eva, quando viviam em retidão no jardim do Éden, não poderiam ter gozado de comunhão com Deus se Deus não tivesse tomado a iniciativa criando uma ponte sobre o abismo entre o Criador e a criatura ao estabelecer o pacto das obras. É só a gente conferir o que é o pacto das obras nas perguntas que já estudamos a respeito, ou então Confissão de Fé, capítulo 7, primeiro parágrafo. Se isso era verdadeiro mesmo antes da humanidade ter caído em pecado, muito mais é verdadeiro hoje, quando estamos apartados de Deus, não apenas por causa da nossa finitude como criaturas, mas também por causa da nossa pecaminosidade como membros de uma raça caída e corrompida. Então nós precisamos realmente de Deus. É comum nos dias presentes a falta do reconhecimento reverente da majestade de Deus? Sim, claro, e isso aumenta quando a gente olha para a nossa sociedade, né? Mesmo aqueles que dão mostras de serem verdadeiros filhos de Deus quase sempre não se aproximam de Deus com a devida reverência. Isso tem sido muito sério. Crentes que não se aproximam de Deus com reverência, até mesmo as orações públicas são às vezes informalmente ofensivas ao se dirigirem a Deus. Essa atitude errada é sem dúvida resultado da ênfase unilateral no amor de Deus que se tornou quase dominante no protestantismo moderno. Ao enfatizar o amor de Deus, a religião deixou de lembrar que o amor é só um dos aspectos do ser de Deus, não é todos. E os demais aspectos são tão perfeitos em Deus quanto o amor. Jamais podemos nos esquecer da majestade, da santidade e da justiça de Deus. Devemos sempre ter em mente que Deus não é alguém conhecido por acaso, a quem podemos tratar como bem entendermos. Não é qualquer um. Deus é o infinito, eterno e imutável, Criador e governador do universo. Jesus não é qualquer um. O Espírito Santo não é qualquer um. O Pai não é qualquer um. Essas três pessoas devem ser tratadas com a máxima reverência, como jamais ninguém poderá ser tratado. Todo respeito, toda consideração, profundo amor e respeito mesmo, porque Deus é digno desse respeito, dessa nossa reverência. Porque a religião moderna tendeu a enfatizar somente o amor de Deus, esquecendo-se da sua majestade e santidade. Por quê? Porque a visão moderna da vida centraliza-se nos homens, não em Deus. A visão moderna é assim, vê o homem no centro, não é Deus que está no centro. E isso está em todo lugar. Tenho tratado disso já há muitos anos, quando eu falo de educação de filhos, né? Desde quando cheguei aqui na igreja eu venho tratando disso. Educação de filhos, você observa o que é uma educação centrada em Deus, centrada em Cristo. Não, também não é na nossa interpretação de Deus, é o verdadeiro Deus, é o verdadeiro Cristo. Porque hoje em dia, até no meio cristão, no meio evangélico, há uma série de interpretação sobre Cristo, sobre Deus, que não é o entendimento bíblico, e dá para perceber que o que a pessoa está falando, e sobre quem ela está falando, não é sobre o Deus da Bíblia. Então, até nisso, a gente tem que ter cuidado, mas voltando ao assunto, ao tema, o ser humano vive centralizado em si mesmo. É esse o entendimento pecaminoso. A gente chama aqui de moderno, mas é uma visão pecaminosa, uma visão caída que existe desde a queda, desde o Éden, quando o ser humano caiu. A visão passou a ser o homem no centro. E essa visão pervertida da vida centralizada no homem tem invadido muitas igrejas e a vida religiosa de seus membros. O resultado tem sido a tendência de apegar-se aos aspectos da doutrina cristã sobre Deus, tidos como úteis à humanidade, ao passo que se esquece e se negligencia os aspectos que lhe parecem irrelevantes. Por isso que tem muito essa prática hoje, né?
Até na sociedade a gente vê isso, que é esse o entendimento. O que é essencial para comer? O que é essencial para comprar? O que é essencial? Qual ser humano é essencial? Assim, isso é efeito do que a visão moderna, ou a visão pecaminosa traz para a vida humana. Começa a fazer, então, um filtro segundo os seus próprios gostos e preferências. O que é essencial? Vamos começar a dizer e a ensinar o que é essencial e o que não é. E daí a gente vai roubando as liberdades. Isso existe no meio da igreja também, e a igreja pratica isso na sua relação com Deus. Isso é essencial sobre Deus. A ira de Deus não é um assunto essencial, dizem, mas estão enganados. A ira de Deus, a justiça, a majestade, a sua grandeza, o seu poder, a sua santidade são essenciais, imprescindíveis, porque Deus não é deformado. Da mesma forma que ele é amor, ele é santidade, e o seu amor é santo. Jamais aprova em seu amor algo injusto. Isso é importante a gente saber. Então, isso é o resultado, o comportamento da igreja, é o resultado dessa tendência da igreja agora de se deixar ser levada pelo entendimento pecaminoso caído. Os pecadores conseguem enxergar como o amor de Deus pode ser bom à humanidade, então enfatizam o amor. Não conseguem enxergar como a majestade de Deus pode ser boa para a humanidade, então negligenciam a majestade. Disso resulta uma ideia unilateral de Deus e a falta de reverência ao dirigir-se a Ele. Por isso que você vê tantas mentiras e aberrações, né? Agora, o que quer dizer nesse estudo? Profundo senso de nossa indignidade. Essa expressão significa a verdadeira consciência do fato de que Deus não nos deve nada. Nós somos os devedores, não Deus. As nossas exigências de sua bondade e misericórdia não têm validade. Eu exijo bondade de Deus, isso não é válido. Mesmo que não fôssemos pecadores, ainda seria verdade que seríamos indignos das bênçãos de Deus. Deus não tinha a obrigação de fazer nenhum pacto de obras com Adão. O pacto de obras foi um ato imerecido de graça e uma concessão da parte de Deus. Somos ainda mais indignos das bênçãos de Deus em razão do nosso pecado. Como pecadores, nós não apenas não as merecemos, nós, na verdade, não temos nenhum direito a elas. Ao nos aproximarmos de Deus em oração, devemos nos lembrar disso. Aquele que acha que Deus lhe deve alguma coisa, que tem alguns direitos aos quais Deus está obrigado a respeitar e atender, não pode orar como convém. Não é assim que nós devemos nos chegar a Deus. O que quer dizer profundo senso de nossas necessidades? Significa a verdadeira consciência de nossa condição de necessidade pessoal. Se não tivermos a real consciência de nossas necessidades, as nossas orações serão tolice. Se não tivermos o senso de necessidade, como poderemos pedir sinceramente algo a Deus? A oração do fariseu é um exemplo de oração em que falta o senso de necessidade. Ele nada pediu a Deus, apenas congratulou-se pelas suas próprias conquistas. Está lá em Lucas 18, versos 11 a 12. Então, é importante esse profundo senso de necessidade e orar com profundo senso de nossos pecados. Por que devemos orar com esse profundo senso? Profundo senso de nossos pecados. A nossa condição culpada e pecadora é real. Nós somos realmente culpados e pecadores. Se não tivermos total compreensão disso, toda a nossa aproximação de Deus terá uma base falsa. Não será a graça de Deus em Cristo. Não podemos, então, jamais nos aproximar de Deus corretamente na oração, sem, ao mesmo tempo, reconhecermos a pura verdade a nosso respeito. E devemos, inclusive, ensinar isso às crianças, porque elas não merecem estar perto de Deus, elas são pecadoras e elas precisam do Salvador Jesus. Aquele em que falta o profundo senso de sua pecaminosidade fará, inevitavelmente, uma oração cheia de justiça própria, a qual só pode ser abominável a Deus. Aquele que ora sem a profunda consciência do seu pecado só engana a si mesmo. Tal oração não pode ser aceitável a Deus, não pode. Orar com corações penitentes, agradecidos e francos. Por que devemos orar com corações penitentes, agradecidos e francos?
Devemos orar com corações assim, contritos, arrependidos, porque a misericórdia de Deus é prometida àqueles que não apenas confessam os seus pecados, mas que desejam sinceramente abandoná-los. Orar com coração impenitente, um coração que se opõe a continuar pecando, é acrescentar o pecado da soberba sobre todos os demais pecados. Salmos 19, 13 e 68, 18. Devemos orar com corações agradecidos porque recebemos muitas e contínuas bênçãos de Deus. Não ser gratos por isso seria acrescentar o pecado de ingratidão sobre nossos outros pecados. Com corações francos, quer dizer, um profundo desejo de receber bênçãos de Deus e gozar uma profunda comunhão com Ele. Devemos ter esse desejo, gozar de profunda comunhão com Deus. Não devemos orar como se tivéssemos apenas um insignificante desejo de Deus e de suas bênçãos, mas com um intenso e fervoroso anseio de estar próximo de Deus e de suas bênçãos. Somente uma atitude assim em oração pode ser aceitável a Deus. Agora, o que significa orar com entendimento? Isso aqui também é muito importante. Muitas pessoas oram sem entendimento, oram por isso com falta de respeito com Deus, oram um monte de coisa. Eu já vi muitas orações, as pessoas dizendo que estão falando em línguas, e é uma coisa sem entendimento, e é uma carnalidade sobre outra, dizendo, não, isso aqui é santidade. Não é santidade, não tem nada a ver com sabedoria e com palavra de Deus. Não é falta de fé da minha parte, nem falta de respeito, pelo contrário. Deus é santíssimo, e ninguém na Bíblia nunca orou com os fiéis servos, nunca oraram com falta de respeito. Pelo contrário, as palavras, os textos, os conteúdos são bem pensados. Olha a oração de Salomão, olha as orações de Davi, olha a oração ou as orações de Jesus Cristo, as orações de Paulo. Nós aprendemos na igreja domingo passado no sermão a oração de Paulo em Efésios 1, dos versos 15 ao 23. Que oração tão pensada, tão sábia, com entendimento, com palavras bem colocadas, equilibrada, sensata. Uma oração louca, doida, com gritaria, com um monte de falta de respeito. As pessoas chamam de louco, não tem nada a ver com aquele sentido bíblico de que o nosso amor por Cristo é visto como loucura. Não é isso, não. É loucura mesmo. É a sensatez do mundo enxergando pela sensatez na graça comum a loucura da própria igreja, que tem praticado uma oração sem entendimento. Isso é gravíssimo, é gravíssimo. Você não está diante de qualquer um, tem que ter respeito, tem que fazer a coisa como Deus merece. Então, essa expressão, orar com entendimento, e percepção inteligente da revelação de Deus em sua palavra e das nossas reais necessidades, bem como das dos outros, é o que significa. Significa orar com discernimento e percepção inteligentes da revelação de Deus em sua palavra. Eu tenho que ter esse discernimento e percepção da revelação de Deus em sua palavra, mas é um entendimento e percepção inteligentes e das nossas reais necessidades, bem como das dos outros. Há casos de orações tolas e até mesmo de orações malignas. Algumas pessoas tentam fazer da oração um substituto do estudo da Bíblia e da ação de suas inteligências e consciências. Confrontados numa escolha entre certo e errado, procuram sair pela tangente, tornando isso um assunto para a oração. Deus não ouvirá a oração quando ela for considerada como substituta da obediência à sua vontade revelada, por exemplo. Quando Deus ordenou a Abraão que oferecesse o seu filho Isaque como sacrifício, Abraão não disse: vou orar sobre isso durante uns dias para pedir a orientação de Deus quanto ao que devo fazer. Ele obedeceu à vontade que Deus já lhe havia revelado. Ponto. Quando as pessoas oram para pedir orientação quanto a se devem obedecer ou não aos 10 mandamentos, estão num território perigoso. Tudo que está revelado é para ser obedecido. E orar, então, pedindo a Deus orientação sobre se obedece ou não, é estúpido e maligno. É algo estúpido e maligno. Não devemos ir por esse caminho. Agora, se você está com dificuldade para obedecer, confesse esse pecado. Aí sim,
Aí você confessa o pecado, você diz, meu Deus, me livra disso. A gente muitas vezes tem disso, né? E tem que ter consciência disso. É para obedecer, mas o medo está falando mais alto, ou então a vontade de pecar está sendo forte, você não está querendo obedecer, etc. Então, pede socorro a Deus para que mude isso, né? Como está lá em Gênesis, palavra de Deus a Caim, que Caim não obedeceu, o pecado está à porta, mas a ti compete dominá-lo. Porque devemos orar com sinceridade, fervor e amor a Deus, aliás, a verdadeira fé, né? Porque a fé é necessária para orarmos corretamente. Esse é o assunto agora. A Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Enoque andou com Deus. Todos os seus dias foram 365 anos andando com Deus. Não foram dias, não, anos. E todos os dias Enoque andou com Deus. É isso mesmo, 365 anos. E o texto vai dizer depois dele, né, que ele agradou a Deus, que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Deus agradou-se em fazer da fé o instrumento da nossa salvação e o meio pelo qual devemos ser abençoados por Ele. Quando o estudo refere-se à fé associada à oração, fala obviamente da fé no Deus verdadeiro e na sua palavra e promessa. Somente uma fé assim é de alguma valia na oração. Nesses nossos dias, a palavra fé é muitas vezes usada para descrever atitudes humanas como otimismo, autoconfiança, confiança nas outras pessoas, etc. Essa não é a fé religiosa verdadeiramente bíblica no sentido pleno da palavra, utilizado na palavra de Deus. Somente Deus é que pode ser o alvo correto da fé genuinamente cristã. E Deus aqui, né, na pessoa do verdadeiro Filho, né, sem desvios. Por que devemos então orar com sinceridade, fervor e amor a Deus? Se não orarmos assim, as nossas orações não serão verdadeiras, serão um mero proferir de palavras hipócritas e mecânicas. Só oraremos verdadeiramente quando formos totalmente genuínos. Por isso a importância da sinceridade, fervor e amor. Qual deve ser a nossa expectativa quanto ao tempo e ao modo de Deus responder às nossas orações? Devemos esperar e crer que Deus responderá às nossas orações no tempo e no modo que Ele determinou segundo a sua própria vontade. Isto é, devemos ter o cuidado em todas as nossas orações de manter uma atitude de submissão à soberania de Deus. Jamais deveríamos presumir que podemos determinar a Deus qual a maneira e em que tempo as nossas orações devem ser ouvidas. Se Deus, em sua soberania, quiser demorar a responder às nossas orações, não devemos desanimar nem desistir de orar. Devemos exercitar a paciência cristã e continuar a orar, esperando nele com perseverança. Lucas 18, de 1 a 8, é muito instrutivo a esse respeito. Orar com perseverança. Ainda temos aqui. Se Deus não responde às nossas orações da forma que queremos, não devemos entender que isso seja desfavor ou desamor de Deus, mas é porque, nesses casos, atender às nossas orações não corrobora verdadeiramente para a glória de Deus, nem para o nosso próprio bem. Deus pode responder às nossas orações não nos concedendo temporária ou permanentemente o que pedimos, e Ele está respondendo, não nos dando. O apóstolo Paulo orou 3 vezes para ser livre do espinho na carne, mas Deus não atendeu a sua súplica. Antes disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 7 a 9. Paulo então compreendeu que Deus tinha um propósito ao permitir que o seu servo continuasse a sofrer com o espinho na carne. Era para resguardá-lo de tornar-se soberbo e autoconfiança. No verso 7. Agora a pergunta 186. Que regra? E Deus nos deixou aqui uma preparação para o próximo domingo, né? Que regra Deus nos deu para nos dirigir na prática da oração? E a resposta é: toda a palavra de Deus é útil para nos dirigir à oração, mas a regra especial é aquela forma de oração que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, geralmente chamada oração dominical ou oração do Senhor. Na verdade, é a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, nós vamos ver isso. E texto, nós temos, vamos usar apenas 3 passagens. Salmo 119, versos 169 e 170,
Dizem assim: chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra, chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Segundo Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É isso que precisamos aprender, por isso a importância de aprender a orar. É orar segundo a sua vontade, não segundo a nossa vontade. E a vontade está revelada na palavra de Deus. Vamos então para a primeira questão aqui. Por que precisamos de uma regra que nos oriente no dever da oração? Por que precisamos dessa regra? Precisamos de uma regra que nos oriente no dever da oração, porque a queda da raça humana em pecado afetou de tal maneira nossas mentes e corações que jamais poderíamos orar da forma correta sem uma regra dada por Deus. Veja só, nossa mente e nossos corações. Orar, então, corretamente tem nada a ver com você ser PhD em alguma área ou em todas as áreas do conhecimento humano. Nada a ver. Alguém pode ser PhD em alguma coisa e ser cego para a oração. Completamente cego. Para orarmos corretamente, precisamos conhecer a verdade a respeito de Deus, a nosso respeito, e a respeito de como podemos ser reconciliados com Ele. Além disso, precisamos de conhecimento especial a respeito da oração, sem a qual a nossa súplica seria inevitavelmente ignorante e errada. Tem pessoas que acham que pode orar todo mundo junto, pode ser o católico com o crente, com o de qualquer outra crença, o budista. Não pode. Às vezes até dentro do próprio entendimento, próprio entendimento do mundo, do que é cristianismo, do que é protestantismo, por exemplo, do que é evangélico, ou seja, não é nem católico e protestante, né? Até dentro do que se entende como protestante, você não pode orar como o outro, porque não é a mesma fé. Por exemplo, as igrejas que praticam aí a pregação no padrão fora da Bíblia, né? Como igrejas que escolhe o pregador na hora do culto, o pregador vem, isso não é igreja verdadeira, tem nada a ver com Deus, não, é porque Deus na hora usa o vaso, não tem nada, isso aí é papo furado, isso aí é carnalidade. Eu vou orar com uma pessoa assim, ou com pessoas dessa fé? Não tenho como, eu não tenho, a Bíblia deixa clara, eu não tenho comunhão. O genuíno crente não tem comunhão com trevas, então você não pode orar assim, por isso que o ser humano precisa tanto da ação de Deus, porque o pecado afetou de tal maneira as suas mentes e corações que eles jamais podem orar de uma forma correta sem a regra de Deus ajudando. Para orarmos corretamente, precisamos conhecer o verdadeiro ou a verdade a respeito de Deus, a nosso respeito e a respeito de como podemos ser reconciliados com Ele. Além disso, precisamos de conhecimento especial a respeito da oração, sem a qual a nossa súplica seria inevitavelmente ignorante e errada. A segunda questão: de que fonte de conhecimento precisamos para orar corretamente? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é escrita, ela é a única fonte apropriada desse conhecimento. A revelação de Deus na natureza não é suficiente para nos guiar na oração, nem é adequada às nossas necessidades como seres humanos pecadores. Os pagãos, que não possuem a luz da Escritura, mas têm somente a luz da natureza, oram invariavelmente de modo ignorante e errado. Quais são os 3 modos como a Bíblia nos orienta a oração? Pode ser, como a Bíblia, o conteúdo bíblico sobre a oração pode ser dividido em 3 classificações. Primeiro, o ensino da Bíblia em geral, isto é, a totalidade do que a Bíblia ensina a respeito de Deus, do homem, da salvação e de nossos deveres. Esses ensinamentos pesam na questão da oração porque tratam do nosso relacionamento com Deus. Segundo, os ensinamentos específicos da Bíblia sobre oração. Há muitas partes do Velho Testamento e em especial do Novo Testamento que tratam particular e diretamente da questão da oração. Dessas partes é que devemos aprender como orar. E terceiro, a forma de oração ensinada por Jesus a seus discípulos, geralmente chamada de a oração do Senhor. Nessa oração modelo, temos apresentados de forma concreta os ensinamentos da Bíblia acerca de oração ou da oração.
É uma oração que incorpora aquilo que a Bíblia ensina sobre oração. A oração do Senhor é do Senhor? A oração geralmente chamada do Senhor é realmente uma oração? Jesus fez essa oração? Claro que não é a oração do Senhor, né? Ele não confessaria pecado, né? Perdoa as nossas dívidas, mas a oração que o nosso Senhor ensinou aos seus discípulos, esse deveria ser o correto título dela. Não era nem poderia ser a própria oração do Senhor. Jesus Cristo não poderia ter usado essa forma de oração como sua oração pessoal, pois nela há um pedido de perdão, o que implica na conscientização de culpa e de pecaminosidade, coisas que ele não tinha. O Novo Testamento registra algumas das orações que Jesus verdadeiramente fez. A mais extensa está em João 17. Deve-se observar que ela não revela a consciência do pecado, nem contém nenhuma petição de perdão. A oração, geralmente chamada de a oração do Senhor, recebeu este nome há tanto tempo que seria difícil demais mudá-lo agora. Continuaremos a chamá-la por esse nome, mas ao mesmo tempo devemos entender que o próprio Jesus jamais fez tal oração. Eu acho que isso é mais na realidade daquele tempo, porque hoje em dia já chamamos mais de oração dominical, nós aqui na igreja chamamos de oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Agora, onde está na Bíblia a oração do Senhor? Mateus 6, 9 a 13 e Lucas 11, 2 a 4, numa forma levemente diferente. Então a gente verá a respeito, né? Como podemos justificar as diferenças entre a forma de oração do Senhor dada em Mateus e da forma dada em Lucas? Provavelmente Jesus ensinou essa oração aos seus discípulos em mais de uma ocasião. O registro dado em Lucas pode ser, e provavelmente é, o registro de uma ocasião diferente daquela registrada em Mateus. As duas formas, portanto, devem ser consideradas igualmente corretas. Há uma questão quanto à genuidade textual da conclusão da oração do Senhor em Mateus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essas palavras não existem em alguns dos manuscritos gregos mais importantes, enquanto em outros manuscritos há variações nas palavras da conclusão. Essa questão deve também ser levada em consideração ao se comparar a forma de oração dada em Mateus com a dada em Lucas. A conclusão de oração não é apresentada em Lucas. Então essa é a explicação. Como aplicação, nós temos o destaque do que aprendemos agora. Primeiro, reverência. Como tem sido a nossa reverência? Temos orado com reverência? Fé. A nossa fé é bíblica. Nós oramos com respeito e a fé é realmente bíblica. É uma fé produzida por toda a Escritura. É uma fé realmente que vem do domínio de toda a Escritura, do conhecimento correto de Deus. E penitentes, agradecidos e francos, temos orado com corações arrependidos e gratos? É assim que nós temos nos aproximado do Senhor, a consciência profunda da necessidade de Cristo, da necessidade de Deus, da necessidade do Salvador Santo, perfeito, único, mediador entre Deus e os homens, como ensina as Escrituras. Precisamos nos apresentar diante de Deus com reverência. É verdade que Jesus nos autoriza a estar na presença de Deus. É verdade que a graça nos deu esse privilégio. Mas lembremos, embora Jesus tenha feito com total reverência, nós ainda continuamos criaturas imperfeitas, pecadoras, sem merecer em nós mesmos essa oportunidade, esse privilégio tão grande. Quem merece é Cristo, Ele está nos dando, mas Ele não aprova algo fora do que Deus merece. Então, que sejamos reverentes nas nossas orações. João Calvino aqui, um pensamento dele: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. E é mesmo, você às vezes está aflito, aí se reserva sozinho no quarto, no seu quarto, no seu lugar secreto, seu momento a sós com Deus. E tem momentos a sós com Deus, é tão maravilhoso isso, né? É o antídoto para todas as aflições, não importa quais aflições. Você está sofrendo com o quê, meu irmão? Tem um momento a sós com Deus em oração. Deus, então, nos abençoe. Compartilhe conosco alguma contribuição, pode ser uma pergunta ou pode ser uma correção. De repente a gente aqui, falando bem rápido, se passou em alguma coisa, tá bom? Nós seremos muito gratos.
Tenha um ótimo domingo todos. Nós vamos orar encerrando. Santo Deus, muito obrigado pela oração, por esse meio de graça tão importante para a vida do teu povo. Nós agradecemos a Ti, porque o Senhor nos dá livre acesso à Tua presença e nos estimula, em Hebreus, a nos aproximarmos confiadamente junto ao trono da graça, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é que é digno, por causa dele nós podemos estar diante do Senhor. Ele é digno do Senhor, Ele é digno de estar na Tua presença. Ele é digno, ó Pai, de estar diante da Tua majestade. E nós podemos estar por causa de Cristo. Que essa certeza, essa confiança nos faça nos aproximar de Cristo, mas que não esqueçamos, não somos merecedores e ainda somos culpados, pecadores, ainda temos a mancha do pecado em nós, que essa consciência não saia de nós da mesma forma que a consciência de que Cristo nos deu acesso, livre acesso à Tua presença, e que assim com graça, agradecidos e gratos e agradecidos pela graça, pela salvação, pelo perdão, por Jesus Cristo, por tudo que Ele fez, nos faça nos aproximar do Senhor cada vez mais, com humildade, com submissão, com profundo amor e respeito. Pedimos a Tua bênção para esse dia, para a semana que se inicia, para que o Senhor nos conduza em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, tenham todos um ótimo domingo, uma ótima semana, que o Senhor possa tranquilizar a sua mente, o seu coração, você possa ter, em meio a tanto problema, tanta aflição, a tanto caos, você possa ter momentos aí de tranquilidade na presença do Senhor. Deus nos abençoe.